Olá, hoje eu vou falar da relação entre enxaqueca e tonturas. Tonturas, vertigens, aqueles sintomas labirínticos. Vamos chamar eles de tontura, porque todo mundo chama de tontura, né? A gente se refere mais à tontura. Apesar que eu gosto de sintomas labirínticos, porque há também essa confusão com labirintite e o principal sintoma de labirintite é a tontura, mas não tem nada a ver com labirintite que eu vou falar, mas tem a ver com tontura. Muita gente que sofre de enxaqueca tem tontura. Seja aquela tonturinha que quando vira muito depressa a cabeça, parece que as coisas demoram para virar junto com elas, né? Que nem quando você, às vezes, fica muito tempo no mar, no navio, então aí nessa hora você tem essa sensação também de que as coisas estão se mexendo, especialmente quando você se mexe, mesmo quando você está em terra firme, depois de ter ficado um tempão no mar. Muita gente que sofre de enxaqueca tem esse tipo de situação, esse tipo de tontura. As pessoas que sofrem de enxaqueca podem ter durante a crise, mas podem muito bem ter completamente desassociadas às dores de cabeça. Quer dizer, você pode estar com dor de cabeça um dia e ter aquela tontura outro dia. Essa tontura pode ser de 1 hora de duração, mas mais comumente pode ser de segundos de duração. Para você ter uma associação da enxaqueca com tontura, basta você ter os dois problemas, porque você vai começar a ficar com uma confusão. Quer dizer, será que a enxaqueca está me causando tontura? Outra coisa, você pode ter uma sensação de barulhinho no ouvido, barulho que vem e vai, um barulho que vem e fica um tempão. É claro que existe o tinnitus diferente, que é um tinnitus permanente que vem, mas eu estou falando de um barulho que é difícil até de explicar. Eu acho assim, uma coisa mais episódica, que você até estranha que você está tendo naquela hora, nítido, ou então uma sensação de que o ouvido fica tampando e destampando, sem perda auditiva, mas com uma sensação meio subjetiva de tampar e destampar o ouvido. Todos esses sintomas podem acontecer junto com a enxaqueca e, digamos assim, oficialmente recebem o nome de enxaqueca vestibular. Esse negócio de vestibular é por causa de uma estrutura do ouvido interno. O ouvido interno tem a ver com nossa sensação de equilíbrio. No Brasil, no nosso português, a gente não usa, até no corriqueiro médico, a gente usa mais sintomas labirínticos e não tanto sintomas vestibulares. Peço até desculpa para os otorrinos ou outros médicos que usam no seu dia a dia sintomas vestibulares. Talvez eu esteja me referindo mais a mim. Talvez algum de vocês nos comentários possa me dizer se usa muito vestibular, mas eu tenho ouvido mais sintomas labirínticos e eu até gosto. Eu acho que no nosso português do Brasil deveria se traduzir aquilo que eles em inglês falam de vestibular migraine, que é enxaqueca vestibular, em enxaqueca labiríntica, vamos dizer assim, porque soa mais familiar. E eu tenho certeza que quando um médico fala em vestibular migraine, enxaqueca vestibular em inglês, nós sentimos isso mais próximo se nós pensássemos em enxaqueca labiríntica, mas ainda se chama enxaqueca vestibular. Essa enxaqueca, quer dizer, a pessoa que sofre de enxaqueca e pode ter episódios de tontura associados, quer dizer, dentro das crises ou até fora das crises. Então é bem subjetivo até o diagnóstico dessa enxaqueca. Quer dizer, você tem que ter enxaqueca e tonturas. Se você tem as tonturas durante a enxaqueca, aí você tem uma enxaqueca vestibular com certeza. Se você tem ela desassociada às enxaquecas, você tem o que eles chamam de provável enxaqueca vestibular. Então é uma prova de que a gente não sabe muito o que a gente está falando nessa hora. O que a gente sabe é que sintomas labirínticos são muito comumente associados à enxaqueca.
provavelmente são também causados pelo mesmo problema neuroquímico que está causando a enxaqueca. É claro que nada disso está comprovado do que eu acabei de falar, se é isso que causa aquilo, mas o mais lógico para a gente pensar é isso, uma vez que até hoje não se descobriu o exato motivo, não se apontou o exato motivo. Existem teorias e talvez chamar de enxaqueca vestibular aponte erradamente a causa do problema para uma causa vestibular, uma causa no ouvido interno, quando na verdade a causa do ouvido interno pode ser tão causa quanto a aura, por exemplo, visual da enxaqueca ser causa da enxaqueca. Então não é, é mais um sintoma. E é como se a gente achasse que a aura fosse outra doença. Poderia ser uma subcategoria, isso é, da mesma doença. E falando em aura, quando o sintoma labiríntico é a aura da enxaqueca, então uma tontura, uma situação labiríntica que vem, vamos dizer, de 10 a 60 minutos antes, tipicamente antes de uma crise de enxaqueca, aí nós estamos falando de uma outra forma de enxaqueca, chamada enxaqueca basilar. Então aí quando a tontura é a aura da enxaqueca. Se você não assistiu enxaqueca com aura, não assistiu enxaqueca com aura, quer dizer, se você não assistiu meu vídeo sobre enxaqueca com aura, vai no YouTube, que tá lá, procura meu nome e o termo enxaqueca com aura, você vai ver um vídeo muito explicativo, ou você vai no meu site e busca enxaqueca com aura, porque você vai ver um artigo e o vídeo. Talvez no meu site é melhor, o site é enxaqueca.com.br. Falei tudo isso para você entender que a tontura, o sintoma labiríntico pode representar a aura da enxaqueca. Nesse caso, vai vir de 10 a 60 minutos antes. Pode durar esses 10 a 60 minutos e depois dar lugar à dor de cabeça. Outros sintomas que podem ocorrer na enxaqueca basilar, sabe quando a fala fica embaralhada? Isso além da tontura, pode ocorrer isso. Pode ocorrer como aura da enxaqueca, o barulho no ouvido, que a gente chama de tinnitus, T-I-N-N-I-T-U-S, é um termo latim para falar tinido, né? Tinnitus. Às vezes, como parte da enxaqueca vestibular, pode ter visão dupla, pode ter uma não coordenação boa dos movimentos, pode ter também uma baixa do nível de consciência. Tudo isso é parte de um tipo de enxaqueca cuja aura compreende esses sintomas que eu falei e que recebe o nome de enxaqueca basilar. Então, o que eu falei hoje para você? Eu te expliquei a relação entre tonturas e enxaqueca, dizendo que tonturas podem ocorrer e até com uma boa frequência em quem sofre de enxaqueca. Essas tonturas podem durar segundos a horas ou até dias e não estar relacionadas necessariamente diretamente às dores de cabeça. Você pode ter a tontura separada da dor de cabeça. Isso seria o que nós chamamos de enxaqueca vestibular. Eu não gosto do termo enxaqueca vestibular, eu prefiro, digamos, apelidar de enxaqueca labiríntica. Afinal, são sintomas labirínticos com enxaqueca. Há muita confusão com outras doenças. Então, você pode ter aí a síndrome de Meniere, pesquisa no Google. Mas se você pesquisar mesmo, já que falei isso, você vai ver que também não se conhece a causa direito. Então, quem garante que a causa dessa síndrome de Meniere também não esteja relacionada com o mesmo desequilíbrio neuroquímico da enxaqueca. Por isso que é bom a gente fazer aquilo que eu falo no meu livro. Se você não leu o meu livro, você deveria ler, porque lá eu ensino uma série de mudanças de hábitos, estilo de vida, que podem te ajudar a influenciar esse desequilíbrio neuroquímico de uma forma que os remédios não conseguiriam, porque remédios vêm de fora para dentro e os teus hábitos vêm de dentro para fora. Então, sono, alimentação, gestão do movimento, gestão das emoções, podem sim te ajudar
a minimizar esse teu problema enquanto o teu médico, através dos seus tratamentos, sejam com remédios, sejam até sem remédios, influencia os teus sintomas. Eu acho que esse é o melhor tipo de tratamento que tem. Sempre orientação médica, porque você precisa às vezes ter um outro diagnóstico, não é toda tontura que é enxaqueca, não é toda tontura que é síndrome de Meniere. Existe também a labirintite, que é uma outra coisa, tá? E tem outro tratamento. E existem outras doenças de ordem neurológica, enfim, outras doenças que envolvem tontura como sintoma. Mas quem tem enxaqueca sabe o que eu estou falando. Enxaqueca e tonturas. Muito comum, junto uma com a outra. Espero ter explicado. Qualquer coisa, comenta. Até breve, gente.